Paz e bem sobre todos e todas. Amém? Que coisa boa estar aqui com vocês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E que aqueles que não estão bem, fiquem bem. E que todos nós nos sintamos cuidados por Deus. Meu desejo, o desejo do fundo do meu coração é que a gente saia daqui dizendo: Deus falou comigo. Eu escutei a voz do Eterno. Eu desejo que essa semente que vai ser lançada, que é a palavra do Eterno, encontre um solo fértil no terreno do nosso coração. De uma forma que ela germine, brote e frutifique muito. Amém? Eu quero, como ponto de partida, ir para o texto com vocês. Acessem aí, por favor, lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 7. Olha o que a palavra do Eterno nos diz. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Sim, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Fomos até o 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, a gente acredita de coração que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. E desejamos, ó Deus, tanto escutar a Tua voz. Ilumina o nosso entendimento, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que a gente Te reconheça, Te escute, Te sinta, Te perceba. Em Teu nome, por amor a Ti, que nós oramos e pedimos isso. Amém. Amém. Um pastor e teólogo chamado Billy Graham diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Ainda existe outro teólogo e pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Pode ser que eu tenha errado o nome dele, ele que me desculpe, mas Dietrich Bonhoeffer. Ele diz que o discipulado custará a sua vida. Há quem pense que seguir a Cristo é ter uma vantagem competitiva na história. Tem muita gente que se aproxima da fé em Jesus pensando nas benfeitorias que vai ser capaz de alcançar, nas bênçãos que pode receber, na vantagem que pode ter para atingir os seus objetivos, as suas metas pessoais. É ou não é? Essa é uma grande ilusão, queridos. Essa é uma expectativa fantasiosa, é como uma nuvem de fumaça, que uma vez adentrada, desaparece, se desfaz. Seguir a Cristo não nos garante uma vida confortável e livre de sofrimentos. Sinto muito lhes dizer isso. Seguir a Cristo não nos garante uma vida confortável e livre de sofrimentos. A Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela está repleta, recheada de histórias que nos ensinam que viver com Cristo é viver na certeza de que teremos que lidar com o sofrimento. Seguir a Jesus, se engajar no caminho de Jesus, é viver com a certeza de que precisamos lidar com o sofrimento. O sofrimento vai nos alcançar em algum momento, em vários momentos da vida. Se tiver alguém aqui que nunca sofreu, por favor, diga agora ou cale-se para sempre. Duvido.
A criança já nasce sofrendo, né? Já nasce chorando. A fé madura sabe e acolhe a certeza de que seguir a Jesus e fazer o caminho com Jesus tem a ver com negar a si mesmo, tem a ver com tomar a sua cruz e tem a ver com empenhar a sua vida na manifestação desse reino de Deus. Jesus vem e prega o quê? A respeito do reino de Deus. E a vida de todo aquele que segue a Jesus precisa ser uma vida que se empenha na manifestação desse reino de Deus, na maior densidade possível. Mas como seres humanos, é difícil para nós entender por que nós, enquanto filhos de Deus, não apenas seres humanos, mas enquanto filhos de Deus, precisamos passar por dores, lutas, crises, sofrimento. Eu tenho para mim que, sabendo que a gente faria essa pergunta o tempo todo, a Bíblia trata com ênfase essa questão. Um dos meus professores do seminário diz que a Bíblia fala tanto sobre sofrimento porque ela quer nos fazer encarar a realidade da vida. Ela quer nos preparar para encarar a vida que está posta diante de nós. A Bíblia sempre foi um livro que colocou os nossos pés no chão. Não, isso aqui não é um instrumento de alienação. Ela nunca quis ser anestesia para a dor e para a condição humana. Do contrário, ela quer nos levar para a maturidade. E te levar para a maturidade, querido e querida, é te ensinar a encarar a vida como ela é. É te ensinar a encarar a condição humana e o sofrimento. Nós estamos falando aqui sobre igrejas perseguidas. Pessoas que perdem a sua vida pelo simples fato de se declararem seguidoras e seguidores de Jesus. Mas não precisa morrer de fato e ser enterrado num caixão para viver como um morto. Tem muita gente que vive como se estivesse morto. Talvez seja a sua situação ou tenha sido a sua situação em algum momento. Então, te levar para a maturidade é fazer você entender que, inevitavelmente, o sofrimento atinge a todos nós. Deus não nos fez para o sofrimento, é por isso que é tão desconcertante. Mas o pecado escancarou as portas para que o sofrimento entrasse e determinasse a nossa condição humana. Então, a gente não experimenta alguns sofrimentos, a gente vive em sofrimento. A gente vive na crise. E o texto que nós acabamos de ler, que lemos há pouco, é um texto escrito por Paulo, conhecido de muitos de nós. Paulo era um judeu, era um fariseu e perseguidor dos cristãos. Ele era engajava a sua vida para viabilizar a morte de homens, mulheres, crianças que de alguma forma se associassem a Jesus. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas tem um personagem bíblico muito importante chamado Estevão, que é morto por causa do nome de Cristo, é morto apedrejado, e a narrativa bíblica deixa claro que um dos viabilizadores da morte de Estevão era Paulo. Paulo estava lá, fazendo com que a morte, o apedrejamento de Estevão fosse possível, fosse viável. Só que em certo momento da sua vida, Paulo se encontra com Jesus, Jesus se encontra com Paulo. E se encontrar com Jesus é experimentar uma ressignificação da nossa vida, uma ressignificação plena de quem nós somos e da forma que a gente caminha pela vida. É como alguém que não consegue enxergar, eu mesma, se tirar esse óculos aqui, não vejo nada. É como alguém que não consegue enxergar e, de repente, coloca um óculos e consegue ver as coisas com nitidez. Encontrar-se com Jesus é como colocar um óculos e enxergar a vida de uma outra forma. A vida ganha outro sentido, a gente encontra caminhos que a gente não via antes. É isso que acontece com Paulo. E ele passa de perseguidor agora a perseguido. Em vários e vários textos da narrativa bíblica, o apóstolo descreve os seus sofrimentos. Chega até a dar uma vergonha alheia, assim, na hora que você escuta ele falando. Escuta é ótimo, né? Na hora que você lê, não escutei Paulo, gente, não tenho essa experiência para contar hoje. Mas na hora que você lê as palavras do apóstolo, você fica um pouco constrangido.
você pensa, poxa, eu acho que eu não sei o que é sofrer de fato. Porque ele diz assim, ó, nós passamos fome, nós carecemos de roupas, passamos sede, somos tratados como lixo, não temos lugar para dormir, somos perseguidos e suportamos, somos desprezados e tratados com brutalidade. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. E quando somos caluniados, nós respondemos com amabilidade. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim, eu fui preso várias vezes. Eu fui severamente açoitado e exposto à morte inúmeras vezes. Eu fui golpeado com varas, eu fui apedrejado, eu passei por tantos naufrágios, e a lista continua. É este homem que escreve esse texto que nós acabamos de ler, escolhendo falar conosco, comigo, com você, não só com o povo que morava em Corinto, mas comigo e com você. Escolhendo falar que no sofrimento a gente tem uma decisão a ser tomada. Sim, no sofrimento que atinge a todos nós temos uma decisão a ser tomada. De duas, uma. Ou nós perdemos a vida, ou nós encontramos a Deus. No sofrimento, ou nós perdemos a vida, ou nós encontramos a Deus. Perder a vida. Eu não sei se você já notou isso, mas nos momentos de crise, eu acho que algumas coisas interessantes acontecem. E a principal delas, na minha opinião, é que a gente se sente meio perdido. Parece que a gente se perde da nossa identidade. Eu tenho a impressão de que nós ficamos como quem não sabe quem é de fato. Porque a gente começa a perceber que as coisas que nós achávamos ter controle não estão sob o nosso controle. Nós não conseguimos sustentar a nossa própria vida, a nossa própria existência. A gente se dá conta de que, de fato, nós somos muito frágeis. Nós ficamos perdidos, inclusive frustrados. Porque a gente tem esse mau hábito, né, de achar que nós damos conta da nossa vida. Que a minha vida depende de mim e mais ninguém. E aí, quando o sofrimento nos atinge, essa verdade escorre pelo vão dos nossos dedos. E a gente descobre que não. Nós não damos conta da nossa própria vida. Não. A gente não consegue garantir os caminhos que a gente pensa ser os melhores para nós, para a nossa família, para os nossos. E quando Paulo diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro, ele está trazendo significância para a identidade humana. Ele está resgatando a nossa identidade e nos conectando com ela. Porque quando ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro, Paulo está dizendo que eu e você, que todos nós, seres humanos, somos como vasos de barro. Inclusive, em muitas músicas cristãs está presente essa imagem, né? Como vaso de barro. E ser um vaso de barro não é legal, né, gente? Ser um vaso de cerâmica arrumado, aquele bonitão que você bota na frente de casa. Mas ser um vaso de barro é complicado. Você não coloca um vaso de barro na entrada da sua casa para decorar. Não é um vaso que você quer que as pessoas vejam. Porque o vaso de barro não tem muito valor em si. Ele é feio. Há controvérsias. Eu já olhei para umas carinhas assim, tipo, eu gosto de vaso de barro. Gente, me ajuda que eu ajudo vocês também. Mas é um vaso extremamente frágil. Qualquer queda, ele se quebra, ele se rompe. E um dado importante aqui é que, dentro desse contexto histórico-cultural que nós estamos aqui inseridos na narrativa bíblica, as pessoas costumavam esconder os seus tesouros dentro dos vasos de barro. Dica para os ladrões da época, né? Ainda bem que não estão me escutando. Mas, assim, as pessoas costumavam esconder os tesouros dentro dos vasos de barro. Porque ninguém quer roubar um vaso de barro, né, gente? Eles eram simples, sem muito valor, não chamavam atenção, era um ótimo esconderijo. Percebam que a utilidade do vaso não estava em si mesmo. Não estava na sua exterioridade. Não estava naquilo que ele podia representar, mas no conteúdo que
carregava dentro de si. Nós perdemos a vida, queridos, quando nós achamos que o valor da nossa existência está em nós, na nossa exterioridade, nas alegrias que a vida pode nos proporcionar para a gente experimentar. A gente perde a vida quando achamos que o valor da nossa existência está no alcançar os planos que eu tracei. Não tem nada de errado em desfrutar disso. Não, não é errado desfrutar da vida, experimentar as alegrias que a vida tem para nos oferecer. Mas quando nós depositamos a nossa existência na vida que a gente constrói, em tudo aquilo que se esvai como água pelos vãos dos nossos dedos. Vamos pegar um exemplo aqui muito claro. Olha o que está acontecendo com o pessoal do Rio Grande do Sul. O sofrimento atinge tudo o que eles têm. Tudo que construíram até aqui se esvai. Se perde o que sobra. Se a gente coloca a nossa existência, se a gente vincula a nossa existência àquilo que a gente constrói, a gente vive como quem perdeu a vida. Quando o sofrimento nos alcança, a gente perde a vida. Vivemos como quem deposita um valor exagerado em um vaso de barro vazio. Vivemos como quem não sabe de fato quem é. A gente vive como quem está desconectado da sua própria identidade. A gente vive sem viver de fato. A gente perde a vida. Faz sentido para vocês? Quando os nossos olhos se fixam no vaso de barro, quando os nossos olhos se fixam na vida que se resume a nós e aos nossos, quando a nossa vida é egoísta, egóica, uma vida vivida para mim, e que sempre termina em mim mesmo, nós vivemos sem nunca ter vivido de fato. Nós perdemos a vida. Definitivamente esse não é o convite que Jesus tem para aqueles e aquelas que se colocam no seu segmento. O discipulado não passa por aqui. E pensando no dia da igreja perseguida, eu achei muito interessante e constrangedor escutar que as orações que eles pedem para que a gente faça em favor desse povo que passa de 365 milhões de pessoas em situação de perseguição, pelo fato de ser cristão ou cristã no mundo, não são para que a perseguição cesse. Olha que interessante, eles não pedem para que a gente ore para que a perseguição cesse. Tampouco para que Jesus os tire dessa realidade, desses lugares. Eles nos ensinam a orar, pedindo a Deus para que eles sejam capazes de abraçar esse discipulado com fé. Esse seguimento de Jesus com fé. Eles pedem para que a gente ore, para que eles sejam capazes de perseverar no sofrimento. Como quem não despende tempo em demasia olhando para o vaso de barro. Conferindo um valor maior do que ele realmente tem. Eles pedem para orar, para nós orarmos por eles, como quem se compromete a viver uma vida que vai além de si mesmo, uma vida que não termina em si, uma vida digna de ser vivida. Porque uma vida que termina em si, queridos, é uma vida legal, mas será que é só isso? Perder a vida. Sim, é fato que no meio do sofrimento nós percebemos a nossa fragilidade e nós podemos perder a vida se a gente fica olhando demais para o vaso. Se nós depositarmos as nossas esperanças nas nossas próprias capacidades. Mas no meio do sofrimento, nós também podemos encontrar Deus. Quem não se deixa quebrar não descobre o tesouro que tem dentro de si. O sofrimento nos dá a oportunidade de ver o vaso se quebrando de uma maneira que a gente consiga descobrir a preciosidade do tesouro que carregamos dentro de nós.
E esse tesouro que Paulo está falando não é um tesouro que as nossas mãos podem apalpar, não é um tesouro que o nosso dinheiro é capaz de comprar. O tesouro do qual Paulo está falando se refere a Jesus, tem nome. Jesus Cristo, a nossa esperança viva, aquele que viabiliza a nossa vida, a nossa existência, a nossa história. O poder que a tudo excede não vem de mim, não vem de você, vem de Deus e tem nome. Jesus Cristo de Nazaré. O poder que sopra a vida sobre as nossas almas, sobre o nosso corpo, o poder que sopra a vida e nos faz existir. A força que sustenta a nossa existência, aquilo que traz sentido para nossos dias, para todo o corre que a gente faz, não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. E tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. É nessa verdade que esse povo encontra esperança. É nessa verdade que os nossos corações precisam encontrar esperança e significância para a nossa existência. Não tem a ver com o quão forte a gente pode ser ou a quantidade de sofrimento que a gente é capaz de enfrentar. Tem a ver com caminhar plenos, convictos de que nas mãos de Deus a nossa vida está segura. Então, o grande e real motivo para a gente não perder a vida em meio ao sofrimento não tem a ver com nada que a gente faça. Tem a ver com o poder daquele que habita em nós. O salmista lá no Salmo 119, verso 50, diz assim: este é o consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. E a promessa de Deus para nós é Jesus. A promessa de Deus para nós nos dá vida, nos enche de vida. É por isso que a gente pode ser capaz, sim, de olhar para a vida desses cristãos em perseguição com admiração, com inspiração, com alegria. Eu posso ver na prática, queridos, as palavras que a gente encontra lá no livro de Tiago, quando diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu olho para esse povo e eu enxergo esse versículo. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Porque assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida com propósito? Quer viver uma vida com sentido? Se engaje no caminho de Jesus, de uma maneira que você e Jesus sejam confundidos um com o outro. Essa precisa ser a maior ambição da nossa existência. Eu quero que as pessoas olhem para mim e se confundam se estão olhando para mim, se estão olhando para Jesus. E o sofrimento nos ajuda para que a nossa face se pareça com a face do Cristo, o servo sofredor, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas assumindo forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, por amor a mim e a você. É por isso que a gente pode chegar e dizer, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, coisas nos assustam, mas a gente não se desespera. Sim, somos perseguidos, mas seguimos adiante porque não estamos sozinhos, não somos abandonados. Ficamos abatidos, sentimos tristeza, vontade de desistir, mas nunca destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Esse mesmo pastor que eu citei no início do sermão, Billy Graham, ele diz assim: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como nós reagimos a ele. Ou se afastando de Deus em raiva, ou se aproximando dele em confiança.
ou se afastando de Deus em raiva, ou se aproximando dele em confiança. A crise é essa experiência indesejada, não é bem-vinda, não é programada. Ela nos atravessa, que assalta, simplesmente chega para nós e nos chama para uma decisão. Perderemos a vida ou encontraremos a Deus? Perderemos a vida ou nos aproximaremos de Deus em confiança? Para encerrar nossa conversa, a condição humana está aí para ser encarada. Não adianta fugir dos problemas, eles estão aí, a gente precisa ter maturidade para lidar com eles. Eu estou falando aqui como quem tem maturidade, mas esse sermão é para mim, viu, meu povo? E, de fato, a realidade nos atormenta, nos deixa assim, desconcertados. Mas olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. A crise, a dor, o sofrimento é o primeiro movimento da graça. Se o vaso não se quebra, o tesouro não é visto. Por isso não desanimamos. Porque embora interiormente nós estamos a desgastar-nos, exteriormente nós estamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. E eu quero cantar uma canção agora que se chama Oração. Essa é a proposta, que seja a nossa oração. Oração em resposta a essa palavra do Eterno para cada um de nós. Tem uma frase dela que me pega, me chama muito a atenção. Que diz assim: torne o meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com o meu corpo, para que o nome de Cristo permaneça em tudo. Deus pode transformar as nossas cicatrizes mais horríveis em testemunho. Como faz com esse povo aqui, que me inspira, no meio do sofrimento, me aproximar de Deus em confiança.